Se você acha que Kyoshi toda a vida foi aquela sem paciência que a gente vê em Eng, você tá bem errado, viu? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Moore e eu decidi falar um pouco do Avatar Kyoshi. Na verdade eu tô pensando em fazer dos avatares que tem algum livro, que tem uma coisa que eu já tenha lido e tal, e trazer algumas curiosidades sobre eles. Provavelmente uma boa parte do público não sabe. Então vamos começar. Bem, como eu falei na introdução, eu vou começar a falar sobre a Avatar Kyoshi. Aí eu vou trazer só algumas curiosidades aqui. É óbvio que não dá pra fazer esse vídeo sem spoiler. Mas assim, esse livro já saiu, tem 10 anos, né? Então, não é bem um spoiler. Mas só pra resumir, a gente conhece Kyoshi como uma avatar da Terra que viveu muitos anos e que ela era assim, poucas ideias. Você tirou a paciência dela, ela resolveu. Você sabe, tipo, extremamente poderosa, mas nem sempre foi assim. Kyoshi teve uma vida bem difícil e uma das curiosidades que eu trago é que ela foi órfã. Os pais dela abandonaram ela em Yokoya, que é basicamente o lugar que mais na frente vem se tornar a ilha Kyoshi, tá? Então, ela foi abandonada lá, jogada na rua e passava fome boa parte do tempo dela. Se não fosse por Kelsan, o monge do ar que foi amigo de Kuruk, ela talvez não tivesse sobrevivido ou tivesse outra história completamente diferente. Porque ele que resgatou ela e com o dinheiro que Jianju, que também era amigo de Kuruk, juntou, eles não teriam como ter cuidado dela. Então ela foi cuidada não como avatar, porque a identificação do avatar veio bem depois. A segunda curiosidade que eu trago é essa. Na era de Kyoshi, na verdade o avatar que era determinado era Yun. Era um menino da dominação de terra, que era maravilhoso com dominação de terra. Ele conseguia escrever com pedras. Ele escrevia à distância, dominando as pedras, para poder fazer uma escrita. Ele era tão bom com a dominação de terra que foi bem fácil das pessoas aceitarem ele como um avatar. Ele também jogava Paixão parecido com o Kuruk, obviamente sem nunca ter tido contato. E ele tinha a mesma idade de Kyoshi, que era pra ter, já que ele era suposto como um avatar. Kyoshi, quando na adolescência, trabalhou na casa dele como uma serviçal. E aí eu trago a terceira curiosidade. A terceira curiosidade é que a gente associa normalmente Kyoshi a ser lésbica, mas teoricamente ela é bi. Ela servindo a esse cara, ela fez amizade e ela chegou a trocar uns olhares mais românticos com ele. Apesar de não ter efetivado nada, deu a entender que ela era bissexual. E pra ela, os amigos dela eram o que importavam, além de Kelsan, que ela tratava como um pai. A outra amiga dela era Dangi, a dominadora de fogo, que se tornou mais na frente a namorada dela. Mas quando um grande caos aconteceu, elas fugiram. E aí eu vou trazer mais uma curiosidade. A outra curiosidade é que Kyoshi, ela é Dalfei. Dalfei é o nome usado para os fora da lei no continente da Terra. E por causa de ter fugido, ela precisa se aliar aos fora da lei. E ela entra para o grupo Ópera Voadora, conhecendo Kirima, Wong e Lek. Bem, existem mais várias curiosidades a respeito de Kyoshi, muitas e muitas, que aí senão eu vou acabar falando o livro inteiro. Mas basicamente, a força bruta de Kyoshi não resolveu tudo. Ela enfrentou alguns vilões, como por exemplo, a Quinta Nação. Ela ainda não era determinada como um avatar. Ela passou a ser suspeita como um avatar quando Yun foi capturado e ela agiu para resgatar Yun. Só que eles estavam num iceberg. Então ela não tinha como dominar a terra. Só que ela simplesmente dominou terra do fundo do mar. Ela ergueu uma montanha do fundo do mar. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? E isso chocou a todos, de aliados a inimigos. E com isso, Jianju, que é o dominador de terra, conseguiu contornar a situação e recuperar todo mundo. A partir dali foi que ela foi investigada se ela era o avatar ou não. A grande dificuldade de Kyoshi era justamente se ela conseguia dominar pequenos pedaços de pedra. Ela só conseguia dominar coisas muito grandes e por isso ela era muito insegura. Como eu falei, ela não era só poucas ideias, ela tinha muita insegurança com tudo. Ela era carente, ela não externalizava com certa facilidade, mas ela se irritava, ficava com vergonha com muita facilidade, até que ela foi criando a couraça dela, que era de se tornar uma mulher mais rígida, mais firme e expor apenas isso.
ser uma pessoa poucas ideias, como a gente conhece. E como ela aprendeu com um dos integrantes da Ópera Voadora, que no caso é Lao Ge, ela aprendeu a viver para sempre, vamos dizer assim, como ela teve 230 anos aí para praticar, quando a gente vem conhecer a história de Kyoshi por Aang, já são, vamos dizer assim, os momentos finais de toda a história dela, né? A construção da Ilha Kyoshi, enfim, essas coisas. E os vilões dela, principais, não foi a Quinta Nação, que ela resolveu super fácil, né? Os vilões dela eram baseados em sentimentos. Um deles, ela tinha terror por ele, então ela quis ficar terror e ódio. O terror afastava ela e deixava ela assim perseguir o tempo inteiro, e o ódio é que impelia ela de melhorar para derrotá-lo. Enquanto o outro, ela era amiga dele, porque o primeiro era Jianju e o segundo era Yun. Yun era um amigo dela que tinha se rebelado contra o mundo e ela tinha que pará-lo. Mas ela, para isso, teve que entender que não tinha mais como resgatá-lo. Ela teria que derrotá-lo definitivamente. Por isso, o poder simplesmente não resolvia. Ela teve que entender um pouco de política e teve que enfrentar os sentimentos que ela considerava super importantes e puros para ela. Então, se fosse só força bruta, ela teria resolvido em pouco tempo. Como não foi o caso, essa foi a lição dela. Bem, e aí Kyoshi teve que enfrentar esses vilões, né? E teve que enfrentar principalmente os sentimentos dela. Tanto a questão do medo por Jianju, quanto da amizade / amor que ela sentia por Yun. Ela foi posta em prova por várias coisas, ela teve que aprender muitas coisas. E nesse caminho, interagindo com a Ópera Voadora, ela conheceu muito o lado sombrio da coisa. Ela teve que agir de maneira sombria um pouco. E esse evento meio que mudou a determinação dela para algumas coisas. Porque ela acabou tirando um prisioneiro de dentro de um governador. Ela aceitou isso porque o grupo dela como Ópera Voadora, né, a Irmandade, tinha aceitado essa missão meio que forçadamente. E ela botou na cabeça dela que tudo bem, porque o governador estava gerindo mal a situação e os pobres estavam passando fome e tendo que se mudar, enfim, estava uma situação precária. Então ela topou. Foi o que ela usou como determinação para chegar lá e resgatar o prisioneiro. Só que ela não sabia quem era o prisioneiro. O prisioneiro era Shu Ping-an. Esse prisioneiro, ele fazia parte dos pescoços amarelos, mas ele não era qualquer um. Quem tinha mandado a Ópera Voadora para resgatar esse prisioneiro foi Mok, que era o que estava como líder. O problema é que Mok não era o líder oficial, era Shu Ping-an que era o líder oficial. Quando ele foi liberto, né, que já estava preso há muito tempo, ele começou a atacar os lugares. E o primeiro lugar que ele atacou foi um vilarejo. Ele falava que atacaria qualquer um que era a favor da lei. Só que nesse caso eles estavam atacando trabalhadores honestos que só trabalhavam na lavoura da própria e tal, pra se manter e tal. Tipo, não tava causando mal a ninguém, não tava reprimindo ninguém, não tava nada. Mas ele considerava como, se tá trabalhando assim, é uma pessoa que é a favor da lei, então eu vou destruir. Kyoshi ficou possessa e foi batalhar contra ele. Só que ela não esperava que ele era um dominador de fogo. Pior ainda, ele é um dominador de raio. E ele só foi deixado morto da última vez que foram presos os pescoços amarelos, né, que tinham sido aproximado do grupo. Ele foi o único que foi mantido preso porque os dominadores de fogo, que tinham associação com o Jianju, que foi quem atacou os pescoços amarelos, disse a ele que deixasse ele vivo para poder estudarem como é que fazia para dominar raio, porque era só uma lenda, é muito raro alguém conseguir, e eles queriam entender, né? Então provavelmente a Azula domina raio justamente por causa desse estudo que aconteceu na época de Kyoshi. Inclusive, eu acho isso muito bom nesse livro, porque traz essa referência e traz mais outras, até em Tagaka, enfim. E aí o que acontece? Kyoshi levou uma surra dele, surra entre aspas, porque não esperava aquilo, só que aí logo ela se recompôs e acessou o estado Avatar. Diferente de Aang, ela acessou o estado Avatar, mas ela era desenrolada. Na verdade, para as dominações, a única coisa que ela de fato era desenrolada era controlar o estado Avatar. Então ela controlou o estado Avatar, ergueu ele, virada, levou ele lá pra cima e tentou negociar com ele numa batalha honesta de Dalfez, né, de fora da lei. E aí ele não se rendeu, ela simplesmente soltou ele lá de cima e acabou com a vida dele. E é isto. Essa mulher é espelho pra gente, Roberto. Assim, a coisa mais fácil. Eu acho que ali foi... Só que detalhe, esse foi o primeiro que ela realmente deu cabo da vida.
E Lao Ge tava treinando ela não só pra ela viver pra sempre, como também tava treinando pra ela ser assassina, porque ela pediu isso pra ele. Porque a mãe dela tinha deixado pra ela um diário com algumas instruções a respeito da ópera voadora, porque a mãe dela e o pai dela faziam parte da ópera voadora. Tem muita coisa nesse livro, muita coisa nesse livro. E aí o que acontece? Ela já tinha procurado Lao Ge pra isso, mas ela ficou se questionando, mas por que acabar com a vida de alguém, porque não sei o que, não sei o que, aquele negócio todo. Mas nessa aí ela não teve pena não, depois que ela viu a merda que ele tinha feito, a coisa toda, viu que ele não ia se render, que na verdade ele tava acuado, porque tava com ódio, porque ele viu alguém mais forte que ele, ela disse assim, eu vou ter que ficar caçando esse homem pra resto da eternidade, vou não, eu. Soltou ele lá de cima, ele, pô, caiu pronto, só arrastar o corpo. E é isso, foi bem fácil assim para ela, bem fácil. E aí foi quando o Lao Ge questionou ela, se você conseguiu fazer com ele e ele foi derrotado por Jianzhu, significa que você tem o mesmo poder para que enfrentar Jianzhu, pelo menos o mesmo poder. E aí ela não tem nem se tocado nisso e ficou, como é que eu vou fazer agora, porque eu vou ter que enfrentar meu medo. Não é só sobre ódio. Acho que agora dá pra terminar, né? O vídeo, porque eu só vou falar o livro todo. Bem, como eu falei, dava pra ficar aqui, ó, divagando sobre o livro várias vezes. Explicando, divagando não, mas explicando sobre o livro várias vezes. Muita coisa acontece. Depois que ela termina o enredo dela com Jianzhu, ela começa a derrotar um monte de grupo da Alfei. Depois ela é convocada para a Nação do Fogo. Lá na Nação do Fogo, ela se envolve num grande caos, que é sobre sucessão. E aí ela vai ter que ajudar, ela tenta ajudar Zoryu a não levar uma rasteira de Shaejin, mas Shaejin, apesar de não ser o Senhor do Fogo original, vamos dizer assim, por direito, ele tá com mais apoio dos clãs, que a Nação do Fogo é dividida em vários clãs. Então, enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Rang. E é isso. Valeu!